Olá, pessoal. Quem está participando aqui do Poliglotado 2025 em Salvador, atenção agora, uma palestra sobre tradução juramentada, o que é isso, né? E para falar dela, Eric Gibson, um dos mais novos tradutores juramentados do Brasil. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vou falar aqui sobre, na verdade, uma mudança que teve no cenário do país em relação à tradução, que foi uma mudança bem recente e que pode afetar vocês ou pode afetar alguém que você conhece e queira se expandir, né, sua atuação como tradutor aqui no Brasil. Então, vamos lá, pode passar o slide. Como o Juliano falou, né, eu sou tradutor juramentado e eu fiz isso esse ano. Então, tenho pouquíssimo tempo de carreira, porém já estou adorando, né? Eu gosto bastante e vou explicar por quê. Primeiro, teve uma mudança normativa em 29 de julho de 2022 que falou que a aprovação de concurso para a seleção de aptidão fica dispensada. Antigamente, para você ser um tradutor juramentado, você tinha que fazer um concurso público, ser aprovado, ter portaria, tomar posse, etc. Isso aqui não existe mais, a partir dessa lei foi dispensado. O que é um tradutor juramentado? O tradutor juramentado é uma pessoa que traduz qualquer tipo de documento de forma oficial, com fé pública, e esse documento ele é aceito em qualquer país, especialmente os países que são membros da Convenção de Haia, Estados Unidos, países da Europa, a maioria dos países do mundo. Então é isso. Essa concurso ficou dispensado em 2022. Qual foi o problema? Pode passar? Não. O povo que era tradutor juramentado concursado ficou com dor de cotovelo e resolveram entrar com uma briga judicial. Então, ela foi suspensa por uma liminar judicial em 2022. E essa liminar segurou essa mudança de lei por 2 anos, até novembro de 2020, mais ou menos novembro, outubro, novembro de 2024. Quando finalmente essa liminar caiu e a gente conseguiu aprovar essa mudança legislativa oficialmente. Então, a partir de 2024, qualquer pessoa que pudesse, que tivesse interesse em virar tradutor juramentado sem concurso, começou a poder. Só que ninguém sabe disso. Na época, ninguém sabia disso. Era tipo assim, uma informação escondida, assim, no porão do negócio que... Darknet. Darknet, né? Como é que é o Deep Web. Então, as pessoas não tinham acesso a essa informação. E, curiosamente, eu tive acesso a essa informação em dezembro de 2024. Então, assim, ela chegou até a mim muito rápido até. Eu gostei muito disso, fiquei feliz. A fofoca veio. E a fofoca está aqui e estou repassando ela para vocês agora, de primeira mão. Gostou? Pode passar. Aí, com essa nova lei, o que eles fizeram? Para substituir o concurso público, tem que ter um critério muito elevado, né? Um critério que consiga provar que você realmente é capaz de traduzir documentos oficiais. E o critério deles foi isso aqui: nível C2 do CFR, que é o Common European Framework of Reference, né? Então, se você conseguir tirar o nível C2 em qualquer idioma, você pode virar tradutor juramentado. Qual que é o problema disso? O nível C2 é bem puxado. Ah, mas eu tenho inglês nativo, mas eu tenho inglês fluente. Mas é isso e saber fazer a prova, né? Um amigo meu fez uma comparação que eu achei interessante, que o TOEFL, por exemplo, que é uma prova que tem um monte de cronômetrozinho, né? The TOEFL test is not a proficiency test, it's a speed test, né? E você tem que falar com rapidez dentro daquele 1 minuto, né? Então, tem essa questão. Você consegue falar inglês, você consegue falar inglês rápido, você consegue se adaptar ao formato da prova. Beleza, não tem só o TOEFL, tem outras provas, mas todas elas vão ter as suas complicações. Muito bem, falando isso, pode passar para o próximo. Antigamente, o nome oficial desses profissionais era TPIC, Tradutor Público Intérprete Comercial. Esse nome teve um rebranding e agora virou TIP, Tradutor e Intérprete Público, né? Fica a dica para vocês aí. E a gente pode atuar de duas formas, ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Para questões de imposto de renda, vale mais a pena como pessoa jurídica porque paga menos, né? Mas se você virar pessoa jurídica, você tem que ser essa aqui, ó.
Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, SLU. É o único tipo de pessoa jurídica que pode atuar como tradutor juramentado. Eu acho que como tradutor em geral, né? Não tenho certeza. É ou não? MEI? ME? Não, não pode. Bem, não. MEI não pode de jeito nenhum. Nenhum ramo de tradução pode ser MEI. ME também não pode. Tem que ser SLU. Mas pode abrir dois CNPJs. Se você tiver já um, você abre outro. Aí você conversa com o seu contador para ele, né? Olha, agora eu sou esquizofrênico, eu tenho dois CNPJs. Acontece. Pode passar. Aí o que está acontecendo, gente? A fofoca atualizada é o seguinte. O pessoal ficou com dor de cotovelo, tá chateado com a gente, etc. Estava com a gente, não comigo e com meus pais, com vocês futuramente. E eles entraram com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está sendo votada pelo STF. Porque eles alegam que não poderia ser feito isso, né? Só que o caso deles é muito fraco. A gente leu, né, o negócio deles, o processo é muito processualmente é fraco, juridicamente não se sustenta, etc. Então, assim, já tem dois votos a favor da gente, que é o Nunes Marques, ministro Nunes Marques, para quem não sabe, ministro indicado por Bolsonaro, Flávio Dino, ministro indicado por Lula. Então, Lula e Bolsonaro concordaram pela primeira vez na história desse país e votaram a favor do C2, tá certo? Então, se isso aconteceu, eu imagino que o resto vai, né? No mesmo... O impossível aconteceu. Aí o Xandão tá com pediu visto. Aí significa o seguinte, ele acha que não tem informação suficiente para chegar a uma conclusão e precisa de mais tempo para julgar o processo. Só que hoje estava em pauta, né? Essa ADI estava em pauta na... Hoje teve uma notícia. Está em pauta, assim, quando uma ADI entra na pauta do STF, né? Ou seja, ela pode ser votada a qualquer momento. E hoje ela saiu da pauta do STF, ou seja, não tem nenhuma previsão de quando vai ser julgada, porque não é prioridade para o STF. Eles estão ocupados, julgando outras coisas. Então, assim, não é prioridade. Enquanto essa ADI não for julgada, todo mundo que entrar pelo C2 é juramentado, direito adquirido, ninguém pode tirar você de lá. Mesmo que votem contra, que eu acho muito difícil, quem entrar agora está garantido. Outra coisa que precisa votar é a tabela. Antigamente, uma coisa chamada emolumento, que era uma tabela oficial do governo, todo mundo tinha que cobrar aquela tabela de emolumentos. Essa tabela foi revogada, não tem nenhum tipo de critério atualmente, e o Nunes Marques votou preço tabelado, e o Flávio Dino votou contra preço tabelado, ou seja, preço de mercado. Essa é uma questão muito delicada. Eu sou a favor de preço tabelado, mas sabe-se Deus o que vai acontecer. Por enquanto, o preço é livre concorrência. Pode passar? Aí, para o meu pessoal do inglês, né, que é o que eu entendo bem, vocês têm que tirar essas notas aqui. Esse IELTS está errado, tá? É 8,5. IELTS 8,5, TOEFL 114 para cima, CPE Cambridge 200 para cima. Se você tiver alguma dessas notas aqui, você consegue virar tradutor juramentado de inglês. Tem o tradutor juramentado de outros idiomas, o francês é DALF, o espanhol é DEL, e tem vários outros. Duolingo não serve, gente. Não é nem teste, nem é proficiência, nem é inglês, nem é nada. Não serve. Beleza. Aí aqui, ó, italiano, sei, ou CLICS, ou SILS, ou PLIDA, japonês, JLPT, mandarim, Instituto Confúcio, russo, aí tem um monte de certificado aí. Pode passar. Ó, alemão tem que ser o Goethe Institut, tananã. Aí espanhol, o Cervantes dele, tudo aí, coreano, francês, etc. Alguns idiomas têm um problema. Tem idioma que não tem certificado C2, por exemplo, sueco. Os testes de sueco só vai até C1. Então, sueco você tem que entrar com ADOC, que é um tradutor que entra temporário. Não sei por que sueco não tem C2. Acho que sueco é tão difícil que nem os franceses conseguem chegar no C2, né? O máximo do sueco é C1, deve ser isso. Não tem quem avalie, tá ligado? Não tem quem avalie, né? Não sei como consegue. Engraçado, eu tenho um amigo sueco e ele falou que sabe falar inglês melhor do que sueco. Então, fica aí o questionamento sobre o sueco.
Pode passar. Aí, bom, o que é uma tradução juramentada e por que ela é diferente do resto? Uma tradução comum, uma tradução, digamos, simples, a pessoa te dá um texto no idioma, você devolve o texto no outro idioma, foi feita a tradução. Uma tradução certificada é uma tradução em que você assina em algum momento, você tipo assim, eu sou fulano de tal e eu garanto que essa tradução é fiel e corresponde ao original. Isso é uma tradução certificada, você assinou seu nome como pessoa. A juramentada, eu ponho o brasão da República. Não sou eu que estou falando, é o Brasil. É a República Federativa do Brasil que está garantindo, é minha tradução. Você sentiu o poder? É, rapaz. Eu falo por uma nação inteira. É arrepiado. Então, essa tradução ela vale o quê? Em todos os países. Vai Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, etc, etc. E ninguém pode questionar, porque o Brasil nunca mente. Aí, aí você tem que botar seus dados pessoais aqui, tipo telefone, CPF, essas coisas, e um disclaimer aqui, né? Eu, tananã, the undersigned store translator, certified, tananã, e aqui também é a mesma coisa. Nothing else was contained inside the original, tananã. E põe o selinho. Aí você faz o selinho oficial, e isso é o formato oficial de uma tradução juramentada. Tem que ter brasão da República, tem que ter você afirmando que certifica aquilo e o seu número da matrícula, que é o que garante. A matrícula do ó, eu sou 91 do DF. Aí cada um tem a sua matrícula. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Pode passar. Quantos somos no país? Ah, não passa, não passa. Eu quero saber aqui de vocês. Vocês acham que tem no país de tradução juramentada? Tem ainda mais? Número de quê? Não, mas esse número não quer dizer nada. Tem o 300, né? DF 300. Não tem 90, tem 15 tradutores no DF. Mas você foi 91. O número 91, mas não tem 91, tem 15. É um número meio, né? Então tem que ir no DF. Quantos tem no Brasil? Então, tem. No Brasil? 300. Os 300. 40. Fala 300, fala 300. Gente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Eu preciso traduzir documentos de toda a população. Fala 300, fala 500. Olha, tem, assim, até onde eu sei, não sei como é que está a situação, mas até onde eu sei, tem 600 tradutores juramentados ativos em São Paulo. Em São Paulo, 600. E no país tem entre 1.000 e 2.000. Mas a gente não sabe, esse que é o problema. Esses tradutores que estão lá, a gente não sabe se eles estão ativos ou não. Tem muito tradutor que está com a matrícula lá, ou está inativo, ou está morto, ou ele trabalha mais com outra coisa do que com isso. O Então, Otto, assim, o Otto. o Otto, né? O Otto. Ele é um tradutor juramentado com um juramento. Entendeu? É que nem aquela coisa, eu sou vegetariano não praticante, porque eu como carne. O Otto é tradutor juramentado não praticante. Exatamente. Tem vários. Então, a gente tem que entender que é um número muito baixo. E são 200 milhões de habitantes. Então, tem muita demanda, muita, e pouca oferta. Aí eu vou entrar, essa conta não fecha, né? Eu vou explicar por que essa conta não fecha. Então, estima-se que tem 2.000 tradutores, não se sabe quantos estão ativos. Desde novembro de 2024, apenas 170 matrículas novas foram feitas. Então, no país inteiro, de todos os idiomas, desde a nova lei, só 170 pessoas se matricularam como C2 para virar tradutor juramentado. Eu fui a matrícula número 40 e alguma coisa, 48 por aí, do país. E ainda foi tarde, né? Foi tarde ainda. Não, foi tarde. Vou explicar porque foi tarde, eu tive problemas. Mas vamos lá. Aí eu fiz um cálculo que eu fiquei curioso, achando um número muito baixo, eu falei assim, vou calcular a porcentagem. Nós representamos 0,001% da população brasileira e existe um tradutor juramentado para cada 87.900 habitantes. A gente só perde para deputado, senador, diplomata, tabelião e por aí. Tipo assim, é raro, é tipo um Pokémon raro mesmo. Então, é isso. Pode passar. Aí o que acontece? O que está acontecendo aqui? Por que acontece isso? Olha, você tem no máximo 2.000 tradutores e um país de 200 milhões de habitantes, como que eu vou conseguir traduzir meu documento, né? Como que eu vou suprir isso? Aí, porque não tinha concurso, tinha pouca gente, começou a rolar o quê? Assinaturas e terceirização de forma ilegal. Por quê?
A lei fala que o tradutor juramentado é uma função personalíssima, ou seja, você tem que executar você mesmo e não pode delegar para terceiros. Agora, como é que você consegue lidar com uma população tão grande, com tão pouca gente trabalhando nesse ramo? Muitos tradutores traduzem e o tradutor assina. Está errado, entendeu? Então, por isso que essa lei é tão importante, por isso que expandir isso é tão importante, e essa prática tem que cair, e eu espero que caia em breve, até para valorizar a classe, etc., e não explorar o trabalho de terceiros por uma coisa que não é função deles, né? Então, esse é o problema que está acontecendo atualmente. Pode passar? E uma coisa que é a notícia mais bonita de todas é o tradutor juramentado está blindado contra a IA, né? Porque não importa se você traduz o documento ou não, o que é valoroso é a minha assinatura, a minha fé pública enquanto tradutor juramentado, que a IA não tem. Entendeu? A IA é uma pessoa sem fé, é uma ateia, logo não pode juramentar nenhum documento. Então a gente está blindado em relação à IA permanentemente. Yes, e vai continuar. Beleza? Então, gente, artigo 20, o pedido de matrícula tem que ser requerido para onde? Você pega o seu exame de proficiência C2, vai botar na junta comercial do seu estado e vai mandar vários documentos. Vai pagar a taxa deles, vai dar um monte de certidão negativa, tipo, não cometi crime, eu votei, eu me alistei no exército, não xinguei minha mãe, tananã, e vai falar um monte de não. Eu nunca cometi nenhum crime. Olha como eu sou um cara legal, né? Respeito à lei. Aí, um monte de certidão negativa, C2, pagamento da taxa e foto 3x4. E tem que fazer o upload da foto 3x4. E fazem você, foi a parte mais difícil do meu processo foi esse. Porque eles te mandavam o formato não aceitava, é cheio de mini burocracias que você não consegue lidar e o site deles não é muito atualizado. Mas agora eles integraram todas as juntas comerciais com o gov.br e ficou muito mais simples com o gov. Quem consegue acessar pelo gov faz tudo por lá, beleza? Vocês têm familiaridade com o gov? Conheço, Sim, cara. tudo é feito por lá atualmente. Porque antigamente era cada junto com o seu site. E tem junto com, por exemplo, Rondônia nem site tinha, né? Então é complicado. Pode passar? E essa é a minha portaria, 12 de março de 2025. Eu venho para o cara. Aí, o que acontece? No dia 13 de março, uma noiva me ligou chorando. Porque eu vou casar amanhã com outra eu preciso de um tradutor. Gente, eu pensei, vai, é assim que é tradutor juramentado? Já é essa emoção toda? É isso. Aí, porque casamento entre estrangeiros, divórcio e casamento, tem que ser interpretação juramentada. Não basta ser intérprete, você tem que ser juramentado. E por você ser juramentado, você pode cobrar muito mais caro. Eu fui fazer um divórcio, eu cobrei R$ 600, interpretei por 15 minutos. Então, você tem uma capacidade de negociação maior por ser juramentado, entendeu? Beleza? Pode passar? Aí também tem outra coisa. Depois que você faz a portaria e passa por todo esse processo burocrático, tem mais uma etapa. Conseguir a carteirinha. Aí, a Jusesp de São Paulo não emite carteirinha. Porque eles falam que tem que terceirizar. Eles estão há um ano para contratar uma empresa terceirizada para fazer uma carteirinha. Brasília consegue fazer carteirinha. Consegui a minha carteirinha. E outra coisa, o cartório que eu fui fazer a minha interpretação, ele falou o seguinte: não, você não pode interpretar esse negócio porque você não tem como provar que é tradutor juramentado. Eu, como não? Tem minha portaria bem aqui. Ah, precisa da carteirinha. Tá, mas a portaria, que é oficial, não comprova? Mas precisa da carteirinha. Então, eu peguei essa carteirinha correndo para conseguir fazer a interpretação, porque o cartório falou isso. Aí eu falei com outro tabelião sobre isso, e o tabelião, não, esse cartório claramente não sabe a lei, porque a portaria já é o suficiente. Então, depois que você toma o tradutor juramentado, você vai ter que lidar com a inépcia e a inaptidão de todos os cartórios do país de cumprir a lei. Eles não sabem, né? Então, o cartório vai ser o grande obstáculo da carreira de vocês e lidar com essa gente. Eu recomendo que faça parceria com um cartório específico, que eu já tenho essa parceria, para você conseguir acelerar o processo e conseguir entregar aproximadamente, esse tipo de coisa. Pronto, pode passar?
E esse aqui é a trilha sonora que eu fiz da minha matrícula. Pode tocar aqui no botão para vocês verem como eu me senti fazendo a matrícula. Ah, curso do cara a cara. Então, então tá. Era uma música bem dramática. Porque vocês viram que eu soube da notícia em dezembro, minha matrícula sai em março. 4 meses. Normalmente, assim, agora, por exemplo, eu mentorei uma pessoa que foi fazer a matrícula ELIS, ela conseguiu em menos de um mês, do começo até o fim, na JUSESP, que é a junta mais difícil do Brasil. Então, é para ser uma coisa mais rápida, porém, se você não souber fazer, faz que nem eu, demorou 4 meses. Então, por isso que é cheio de etapas. Isso que eu estou falando para vocês é o primeiro de tudo, né? De vocês entenderem como funciona. E quando eu fiz, não tinha ninguém para me ajudar. Eu falei assim, eu sou corajoso, sou capaz, eu vou conseguir, entendeu? Aí eu fiz no escuro e deu certo, mas foi coragem mesmo. E quanto cobra um produtor juramentado? Essa pergunta é polêmica, pode passar o slide. Atualmente, o consenso é que se cobra entre 60 e 100 reais a lauda, sendo que uma lauda tem 1.000 caracteres sem espaço. Olha o comentário da Elite aí, ó. Mentoria muito boa, indico. Ela está assistindo? Que legal. A Elid foi a aprovada da JUSESP. Elid, eu vou mandar uma mensagem para você. O que eu quero de você é o seguinte, eu quero a sua primeira tradução juramentada que eu não vi ainda. Pode fazer essa tradução e manda um print para mim, para comemorar. Beleza. Então, gente, a referência da tabela de tradução juramentada, todas as tabelas são muito antigas, têm mais de 15 anos. A mais antiga, acho que é JUSESP ou é Santa Catarina ou é São Paulo, que são as mais recentes, que já tem o quê? 15 anos. Então, a ABTIP, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes Públicos, fez a tabela própria no site deles, com valor de referência, e essa sim, essa tabela é de 2025. Então, essa é a tabela que eu recomendo vocês usarem como referência, tá bom? E a ABTIP é uma associação que ela se fez para apoiar quem está entrando como tradutor C2, e ela também tem muita... Ela tem representatividade no STF como amicus curiae, né, que é um amigo da corte, que ele pode ser consultado durante o julgamento, justamente para tentar defender a categoria. Então, recomendo bastante, caso vocês tenham interesse em conhecer mais, entrar no site da ABTIP. E 60 a 100 reais a lauda para tradutor juramentado, e entre 200 e 1.000 reais para interpretação por hora, né? Eu cobrei 600 reais 15 minutos, me falaram que foi cobrado 1.000. Então, assim, é tudo negociado com o cliente. E, gente, os clientes de tradução juramentada geralmente é um povo muito rico, porque é o povo com o pezinho no exterior, fazendo pós, casou com um gringo. A moça que fez o divórcio dela, ela ganhou 16 mil reais de pensão por mês, sem filhos. É o sonho de todo mundo, né? Eu queria essa pensão. Então, é um povo que tem capacidade de pagar 1.000 reais a hora por interpretação, e para eles não vai fazer a menor diferença, entendeu? Por isso que eu vi uma palestra da Cláudia Schofer na Bratz semana passada, e ela falou assim, gente, quando você for precificar e estiver com pena do seu cliente, abre o Instagram dele e vê a bolsa da Gucci, ele no navio, e mete a faca. E foi o melhor conselho que eu recebi na Bratz. Então, beleza. Próximo slide. Antes tem aqui o Eduardo Wesley. Olha, fui aluno também da mentoria, recomendo. Em breve darei início ao meu processo de matrícula. Yes! Educador Wesley. E eu acho que ele vai passar porque o Wesley ele é professor do TOEFL. Então, pessoa que mentora o TOEFL. Ó, e taxa de urgência, gente. Sempre tem cliente doido. Toda área tem cliente doido, né? Teve um que foi um cara do Rio, que ele foi pego com maconha, e ele tinha que provar que não era traficante para tirar o visto americano, né? Aí, como bom maconheiro, ele esqueceu que tinha que fazer isso. Aí ele me ligou 11 da noite, falando que tinha que 10 da manhã ir no tribunal, tá com a tradução juramentada. Gente, eu ia dormir, era 11 da noite. Aí eu falei, então, amigo, tá tarde, eu vou dormir, tananã. Não, mas porque não sei o quê, tananã, meu visto. Eu, tá, vou cobrar tanto, tu paga esse valor? Taxa de urgência. Taxa de urgência geralmente é 100 reais por documento, mas taxa de urgência é o quê? O prazo é 3 dias e quer receber em 2. Dele era uma taxa de urgentíssima, né? Aí eu cobrei a taxa de urgência, 1.000 reais. Ele pagou. Porque gente, eu dormi 2 da manhã naquele dia, traduzindo o processo penal. Mas valeu a pena, até porque no processo estava lá que ele tinha que
pedir perdão ao juiz e dizer que ele nunca mais vai fazer isso, que ele entende que drogas é feio e errado. E ele falou isso para conseguir o visto dele, eu achei fantástico. Eu fui traduzindo e rindo, né? Mas beleza. E, gente, o quanto que eu ganhei até agora? Só para vocês entenderem que essa área é uma área que realmente está... Eu não tenho zero network de tradução juramentada, eu comecei agora, cai de paraquedas, e 40 mil. Entre março e agora, já foram 40 mil reais só de tradução. Zero marketing. Zero marketing. Ok? Como é que as pessoas chegaram aqui? Como é que as pessoas chegaram até mim? Eu fiz só duas coisas. Primeiro, o meu nome está na Zona Comercial de Brasília, então as pessoas têm acesso aos meus contatos lá e entram em contato ou por e-mail ou por WhatsApp. Então, vocês têm marketing gratuito na Zona Comercial do estado de vocês. E segundo, eu tive uma ideia. Eu criei um Instagram com um arroba tradutor.juramentado. Não tinha. É o meu arroba. O cara da maconha me achou comigo no Instagram. Eu vou ser o tradutor ponto juramentado CR. Pronto. Aí vocês podem criar o arroba de vocês. Como que eu posso ajudar vocês em relação a tudo isso que foi dito, né? Pode passar? Eu sou treinador do TOEFL do IELTS há 9 anos. Então, caso vocês queiram fazer a prova de inglês, queiram algum tipo de ajuda ou de auxílio, eu posso ajudar vocês a conseguir C2, que não é uma coisa muito fácil. Já ajudei algumas pessoas, né? Estou disposto a ajudar outras. Acho que a classe tem que se fortalecer e tem vaga para todo mundo. O país com 200 milhões de habitantes, 179 tradutores ainda é muito pouco. Tem uma demanda infinita. Então, assim, podem vir, que tem muito espaço no barco ainda. Pode passar? Esse aqui são alguns dos meus alunos que já passaram. Olha que lindo esse aqui, ó. 118 no TOEFL, mais do que o suficiente para virar C2, C2 é 114, né? Então, e esse menino nem era, ele era só queria fazer mestrado. Se você quiser, pode ver o tradutor. Então, aqui tem vários casos dos meus alunos que passaram. Pode passar. E caso vocês tenham interesse em me seguir no Instagram também, eu tenho o Instagram do TOEFL do IELTS, que é isso daqui, e tenho o Instagram do tradutor juramentado, que é isso daqui. Então, se você fuma maconha aí, aquele ali, Você quer ser o... se você quer ser tradutor que quer passar no TOEFL, é aquele. E, gente, por que eu estou falando isso? Porque tradução é uma categoria muito solitária, né? As pessoas geralmente trabalham muito sozinhas em casa, e às vezes falta essa conexão entre os pares, né? E a IA está causando certo impacto no mundo da tradução, seja por a gente revisar mais do que traduzir, ou algumas partes serem todas tomadas pela IA. Então, essa é uma forma de quem trabalha profissionalmente com tradução e interpretação garantir uma blindagem em relação ao mercado, né? E conseguir cobrar uma lauda mais cara, evoluir na carreira, etc. Então, eu convido todos aqueles que trabalham com tradução ou conhecem alguém que trabalha com tradução a dar um passo na sua carreira e virar tradutor juramentado. Perguntas agora, né, da galera. Eu tenho uma também. Quem foi que começou essa nova lei? Vamos botar o C2. Quem foi que começou isso? E aí, por que que os juramentados antigos já foram contra? Quem foi que fez cair aquele negócio para voltar para 2024? Olha, esses detalhes da fofoca eu sei metade da história. É o seguinte: teve um cara que entrou com um pedido do DREI, que era um advogado, que era tradutor, inclusive ele falou comigo esses dias, que ele entrou no DREI pedindo esse tipo de situação. Foi tipo assim, vamos ver o que acontece, né? Deu certo. Aí, ele é advogado e tradutor. Ele que cutucou o vespeiro. Exatamente. Não vou falar o nome dele para preservar, não sei se ele quer que eu fale. Mas ele é advogado e tradutor. Aí, o pessoal juramentado das antigas criou uma federação só para entrar no STF, chamada FENATIF, uma coisa assim. Final alguma coisa. Aí, essa federação que foi criada virou representante lá para entrar com o processo no STF
E então é tipo assim uma subclasse dos tradutores juramentados das antigas que se uniram para ir contra. Inclusive, eu descobri ontem que eles não estão pagando a taxa da federação, então eles estão irregulares. E tem várias coisas irregulares que, inclusive, o pessoal do CDS falou assim, gente, vamos entrar contra eles para a federação ser impugnada, porque eles nem estão cumprindo a lei. Então, tem essa questão também aí. Mas é isso, eles criaram um negócio só para encher o saco. Não pergunta ali. Para você ser juramentado, você tem que se registrar na documentação do seu estado. Aí você pode atuar em outro estado, se mudar. Antigamente, tradução juramentada era estadual. Você matriculava no seu estado e atuava naquela região. Tanto que tem uma tradutora juramentada do Rio Grande do Norte, que ela é a única matrícula do Rio Grande do Norte. E na época não tinha internet, não tinha nada, então era ela e ela. Ela e Deus. Né? Eu acho que é o mais próximo de uma divindade que você pode chegar. Né? E aí a lei mudou, e com essa nova lei, toda tradução estadual tem jurisdição nacional. Então você pode, toda a sua atuação pode ser para fora. Eu tenho vários, tipo assim, a maioria dos clientes são fora de Brasília, né? Tem um código na lei, uma linha da lei, que ela é ambígua e deixa margem para interpretação se o tradutor juramentado pode, deve ou não deve morar no Brasil. Mas a minha interpretação é, se você for estrangeiro que naturalizou brasileiro e quer trabalhar como tradutor juramentado, você tem que residir no Brasil. Mas se for brasileiro nato, você pode atuar no exterior. Mas, assim, há interpretações e interpretações sobre isso. Mas você tem que ter a matrícula registrada num local, num endereço físico e, teoricamente, a sua residência mais frequente ou é onde você tem mais clientela. No meu caso, é Brasília. Entendeu? Mas, jurisdição nacional. Dúvidas? Quem é... você quer falar? Duas perguntinhas que você tem conhecimento sobre se diferentes idiomas teriam maior ou menor celeridade no processo e se pode ser tradutor de mais de um idioma ao mesmo tempo. Pergunta boa. As perguntas estão muito boas. Primeira pergunta. Eu acho que não tem nenhuma diferença de velocidade de inglês, espanhol, português. Até onde eu sei, é tudo lento igual. Né? É tudo devagar. A diferença é da junta comercial. Brasília é bem rápido, São Paulo é muito lento, Santa Catarina é mais ou menos. Depende do estado, vai ser mais rápido ou mais devagar. Taxa também depende, as taxas variam bastante de junta para junta. Em relação a mais de um, sim, você pode ter infinito. Se você tiver um certificado C2 daquele idioma, você pode estar todos de quantos idiomas você tiver. Eu conheço um de São Paulo, ele tem 5 C2. Porra. Ele tem C2 em inglês, espanhol, francês, alemão e japonês. É um bichão, viu? Agora, para você falar alemão e japonês C2, Quem é esse homem? Marcel. Marcel? Marcel, mora em São Paulo. Gente, e só uma curiosidade sobre esse rapaz. Ele tem 5 certificados C2, tradutor juramentado, né? Com o que ele trabalha? Mercado financeiro, ele é investidor. Aí eu perguntei pra ele, mas por que você fez 5 C2? Eu estava à toa, eu sabia os 5 idiomas, aí eu fui lá, né? Não estava fazendo nada. Então, ele não é tradutor, ele tem 5 C2, porque he can. Então é isso. E pode ter. Inclusive, os tradutores concursados da velha guarda, eu acho que em 5 deles expandiram o campo de atuação deles fazendo a prova do C2 Em outro idioma. em outros idiomas. Então, tinha um tradutor que era inglês, concursado, virou C2 espanhol. Então, também tem 5 da velha guarda que expandiram o campo de atuação deles, ou seja, lá em democracia.
né? Então, se eles podem, a gente pode, né? Se um tradutor concursado Vocês fez. estão convertendo os antigos aos novos C2? Os antigos aos poucos estão sendo mais receptivos. Tem uma relação boa, especialmente com o ex-professor de tradução, Jorge Rodrigues, maravilhoso. Ele ainda tem aquela visão de que deveria ser feito de outra forma, mas ele aceita que essa vai ser a forma nova. Inclusive, essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva de que, no futuro, o concurso ou vai minguar e acabar, ou vai acabar de 100%, e a forma de entrada C2 vai ser a forma padrão de entrada como tradutor juramentado. Essa é a previsão que eu trago para vocês. A outra previsão é que o julgamento da STF vai demorar, mas vai ser julgado em algum momento, depois que terminar todos esses julgamentos polêmicos, vai chegar a nossa vez de ser julgado e vai ser aprovado pelo que eu demonstrei aqui, né? Como da votação. Então, quem está interessado, se você acha que tem capacidade de tirar C2 em idioma estrangeiro, se você já tem um C2 em idioma estrangeiro, corra atrás. Ah, mas eu tenho Cambridge de 2005. Você pode, porque o Cambridge é vitalício, tá certo? Então, é uma oportunidade muito bacana e só tem 170 pessoas no país inteiro que fizeram isso, é muito pouco. Se eu fosse vocês, I would take the chance. Você falar sobre a Silver, comparação. Ah, sim. Muita gente fala que os tradutores antigos são táxi e nós somos o Uber, que veio causar polêmicas. E é isso. Eu sou o Uber Black. Obrigado, e o nosso Uber Black, a gente termina aqui o primeiro dia do Polilotar. Então, boa noite, galera. Até amanhã. Liga aí. Quem é que eu queria ganhar um jogo, falar